Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro semanal, a essa nossa aula de todas as terças-feiras, sempre às 20 horas. Nós temos um encontro marcado aqui no YouTube e eu quero agradecer desde já a participação e a presença constante de todos vocês. Nós estamos aqui hoje para fazer uma aula de aquecimento para o intensivão do setor fiscal. Nós vamos abordar uma temática que guarda muita relação com tudo aquilo que a gente vai estudar durante o evento, durante o intensivão. Então, é muito importante que você pegue papel e caneta, que você tome nota aí dos insights que você for ter ao longo dessa aula. Eu trouxe aqui muitas informações que são relevantes, que vão ajudar você que decidiu ter sucesso na área fiscal, que decidiu atuar com contabilidade, atuar na área fiscal. Então, nós vamos aqui construir uma série de visões a respeito das competências, sejam elas competências técnicas ou comportamentais, que são necessárias para que você tenha sucesso, tenha êxito na nossa profissão, tá? Então, pessoal, vou dar aí alguns segundos para que vocês peguem papel e caneta e também para que você aproveite esse breve momento para compartilhar aí essa aula nos grupos do WhatsApp, compartilhar no seu Instagram, bater uma fotinha, chamar a galera para vir participar, que eu tenho certeza que essa aula vai ser muito bacana, tá, pessoal? Então eu vou dar aí 20 segundos, rapidinho, para você pegar papel e caneta e que a gente possa começar então a nossa aula. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu acho que já deu tempo aí de você pegar papel e caneta para tomar notas dos insights e dos conhecimentos que a gente vai compartilhar com vocês aqui ao longo dessa aula. Eu considero, pessoal, essa aula de aquecimento, ela parte fundamental de tudo que nós vamos ver ao longo do intensivão do setor fiscal. Por quê, pessoal? Porque o que eu mais tenho visto nos últimos tempos são profissionais dentro da área fiscal que possuem muito, mas muito potencial e pouco resultado. Pode ser até que você seja uma dessas pessoas, que tenha um potencial absurdo, porque é um guerreiro, um lutador, alguém que se dedica, dá o seu melhor na sua vida, mas que não consegue materializar isso em resultados. Professor, por que isso acontece? Geralmente, isso se dá porque existe uma balança de competências que precisam ser desenvolvidas pelos profissionais, e essas competências são competências técnicas e competências comportamentais, e que elas precisam estar em equilíbrio. E muitas vezes, principalmente os profissionais da contabilidade, do direito, da administração, da economia, que são áreas extremamente técnicas, até profissionais da tecnologia da informação, são áreas extremamente técnicas, acabam priorizando exclusivamente competências técnicas em detrimento de competências comportamentais. E isso é tão comum, pessoal, e isso é tão natural, que você acaba ficando estagnado. E eu falo isso para vocês assim, do fundo do meu coração, por quê? Porque eu, enquanto contador e enquanto cearense, que cabra macho do estado do Ceará, como a gente é conhecido, eu, particularmente, durante muito tempo, dei pouquíssima importância para as competências comportamentais. Achava frescura, achava besteira, priorizava sempre as competências técnicas acima de tudo e de qualquer outra condição ou habilidade que fosse me ajudar a ser um profissional de sucesso. Porém, pessoal, durante os anos, né, adquirindo maturidade, vivenciando rotinas, vivenciando práticas, trabalhando em empresas de contabilidade, trabalhando dentro do setor fiscal e principalmente, pessoal, por que não dizer isso, nos últimos 12 meses que a gente sofreu aí com essa questão do coronavírus, da pandemia, a gente teve que desenvolver habilidades, desenvolver competências, desenvolver resiliência, uma força de vontade maior do que o normal. A gente também foi convidado a aprender mais a respeito da nossa atuação profissional e desenvolver mais competências. E existe uma frase de um pensador americano, Peter Schutz, que ele diz o seguinte: contrate caráter e treine habilidades. E
E assim como eu falei para vocês lá no e-mail, se você for alguém cético igual a mim, se você for alguém que custa para acreditar naquilo que é falado, porque você acredita mais naquilo que você vê, na experiência, na prática, você deve pensar assim, ó, professor, essa frase é muito legal, essa frase é muito bonita, mas na teoria, tá? Na prática, ela não funciona tanto assim, não. Pessoal, o que eu vou falar para vocês agora e o que eu vou mostrar para vocês no âmbito das competências tem sido um calcanhar de Aquiles para mim, enquanto empresário da área contábil e fiscal, e para muitos outros empresários. Eu converso com muita gente, com muitos contadores no meu dia a dia, tenho vários alunos que são empresários contábeis, empresários da área da consultoria tributária, do direito tributário, e tem sido uma dificuldade para todos. É muito comum que se contratem profissionais por conta das suas habilidades técnicas e eles sejam demitidos por conta das suas faltas, da sua falta de habilidades comportamentais. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer essa aula de aquecimento do intensivão do setor fiscal focado nas soft skills. O que são isso, professor? Competências comportamentais que podem te ajudar a ter sucesso dentro da área fiscal. Por quê? Porque as hard skills, as competências técnicas, nós vamos desenvolver ao longo do intensivão do setor fiscal. Então, eu estou partindo do pressuposto que aquilo de competência técnica que você precisa para você atuar dentro do setor fiscal de maneira assertiva para ter sucesso, eu vou te entregar lá no intensivão do setor fiscal. Eu não tenho dúvidas de que eu vou te entregar isso e de que você vai aprender de verdade a apurar os impostos, a enviar o SPED, uma visão técnica e prática. Porém, eu já estou pensando além. Eu já estou pensando que você quer ser um profissional de sucesso, você quer ser um profissional de êxito, você quer ser um profissional que vai alcançar resultados pessoais e profissionais de prosperidade. Então é por isso que eu estou aqui hoje, fazendo esse aquecimento, já preocupado com as tuas habilidades comportamentais que serão necessárias para que você possa assimilar o crescimento que você vai ter, tá? Então vamos lá, eu vou entrar agora especificamente nas habilidades, nas competências, tá? Hard skills e soft skills. Pessoal, hard skills são habilidades técnicas, competências técnicas. Normalmente, nas empresas, os profissionais são contratados por conta das suas habilidades técnicas. Essas habilidades, elas são construídas facilmente a partir da sua faculdade, elas são identificadas, né? Construídas não é tão fácil, né? Elas são identificadas facilmente com base na tua formação, com base nos cursos que você fez. Então, por exemplo, se você chega numa entrevista de emprego e você diz que você fez um curso comigo, por exemplo, você fez o curso de formação em analista fiscal, é muito provável que o entrevistador, a pessoa que está à frente ali daquele processo seletivo, ele já enxergue claramente que você tem habilidades técnicas que te levam a apurar os tributos de forma correta e a enviar o SPED de forma correta. Inclusive, tá, pessoal? Eu já queria dizer aqui para vocês em primeira mão a respeito de um projeto novo, extremamente audacioso, que eu vou estar entregando para o mercado, que é um projeto de um banco de talentos, aonde eu vou estar pedindo, né, para que os empresários contábeis do Brasil inteiro anunciem as suas vagas de trabalho comigo, para que eu possa indicar os meus alunos para essas vagas de trabalho, para essas vagas de emprego, para esses serviços de freelancers, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje os meus próprios clientes, eles me mandam mensagem dizendo assim, ó, Felipe, eu estou abrindo uma filial em Pernambuco, eu estou abrindo uma filial na Bahia e eu estou precisando de uma indicação de um profissional para me ajudar lá. E hoje eu já faço isso, de procurar dentro dos meus alunos pessoas que eu possa indicar para ocupar essas posições nessas empresas, aquilo que eu não posso atender e aquilo que possa somar para esse meu aluno, para esse profissional que é meu parceiro, que eu encaro todos os meus alunos como meus parceiros. E agora a gente vai fazer isso de forma otimizada. Nós vamos fazer isso de forma intencional e completamente masterizada, aonde as empresas de consultorias contábeis, tributárias, de direito, de consultorias gerais, elas vão poder anunciar as suas vagas de trabalho e eu vou, a partir de um banco de dados, selecionar os meus alunos daquela região e indicar
para que eles possam ocupar essas vagas. E acreditem, tá, pessoal? O que eu mais escuto são relatos de alunos dizendo que fez grande diferença eles colocarem os nossos treinamentos nos seus currículos, tá? Então, eu acredito que para essas vagas, principalmente, se as empresas estão me procurando para divulgar aquelas oportunidades de trabalho, quando eu indicar os meus alunos, a probabilidade é que os meus alunos eles sejam os selecionados para ocuparem aquelas posições, tá? Então, assim, quanto a habilidades técnicas, quanto às hard skills, que são, por exemplo, dentro do âmbito da área fiscal, conseguir, por exemplo, apurar os tributos, aqui eu estou fazendo de forma bem sintetizada, tá, pessoal? De forma bem resumida. Apurar os tributos, que já não é uma missão fácil, tá? Apurar ICMS, apurar PIS e COFINS, regime cumulativo, não cumulativo, conseguir apurar o imposto de renda e a contribuição social dentro do lucro presumido, dentro do lucro real, fazer uma auditoria de SPED, fazer uma análise e cruzamento de informações, conseguir apurar o ICMS normal, substituição tributária, conseguir entender o ICMS nas operações interestaduais, aquele que vem destacado na nota fiscal. Isso tudo são competências técnicas que vocês vão adquirir ao longo do intensivão do setor fiscal. Só que, o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje, que precisa ficar muito claro, é que, beleza, além dessas competências técnicas que eu vou te entregar no intensivão do setor fiscal, você precisa de outras competências para que você pare de ser somente um profissional que tem um potencial absurdo, para que você se torne um profissional que, além de potencial, tem resultados. Uma das coisas que me deixavam mais frustrados era quando alguém dizia para mim, Felipe, tu tem um baita de um potencial. E eu dizia assim, ó, mas cadê o resultado? De que adianta você ter um baita de um potencial e você não consegue materializar aquilo ali numa vida boa para você, para sua família, numa vida confortável, que te dá qualidade, que te dá paz? Isso não adianta de nada. Então, você tem que conseguir conciliar, e aí quando profissionais da contabilidade, da área fiscal, a gente aprende a lidar com conciliação de maneira muito prática no nosso dia a dia, as competências técnicas com as nossas habilidades comportamentais. Professor, e quais habilidades comportamentais seriam essas? Aí nós entramos nas soft skills, e aí nós temos as competências comportamentais. Pessoal, essas competências comportamentais, de forma resumida, tá? A gente poderia entender elas como sendo a inteligência emocional, né? A capacidade de você lidar bem com as suas emoções, a capacidade de você lidar com os problemas, com as dificuldades, de você se relacionar, as habilidades que você tem de desenvolvimento humano e pessoal, tá? E aqui eu elenquei algumas delas que estão baseadas em uma pesquisa que foi feita pela Global Research, que traz um mapa do empreendedorismo global dentro da área contábil, e ele elenca 7 tendências do mercado contábil para os próximos anos. Dentro dessas tendências estão exatamente o desenvolvimento das soft skills. E ele elencou essas soft skills, essas competências, essas habilidades, como sendo aquelas que são principais para os profissionais da área tributária, da área contábil. Primeira coisa é ter inteligência emocional. Essa inteligência emocional você pode entender como a sua capacidade de lidar com os problemas e as dificuldades sem deixar que isso interfira no seu dia a dia. É você ter autocontrole, é você ter a capacidade de se gerenciar sem deixar que, por exemplo, problemas pessoais comprometam no seu trabalho, sem deixar que problemas com membros da equipe interfiram nos seus resultados, sem deixar que frustrações, sem deixar que problemas que vão além da tua atividade empresarial, da tua atividade profissional, eles estejam interferindo diretamente na tua produção enquanto um profissional da área contábil e tributária. Então, você precisa desenvolver essa inteligência emocional, essa capacidade de lidar bem com as suas emoções. Já pensou? Se você sai estressado de casa, para quem é casado aí, brigou com a mulher, brigou com os filhos, e aí sai de casa cansado, estressado, com a cabeça cheia, aí você chega no seu trabalho e começa a descontar nos seus colegas de trabalho, começa a não produzir
de forma a entregar resultado. Começa a deixar que aqueles problemas interfiram no teu resultado, na tua produção enquanto profissional. Isso é falta de inteligência emocional, pessoal. Você tem que conseguir ter uma capacidade de se autogerenciar, uma capacidade de dizer o seguinte, cara, eu não posso deixar que meus problemas pessoais interfiram no meu trabalho. Eu não posso deixar que algum sentimento de frustração, de cansaço, de desânimo interfira no meu trabalho. Eu tenho que ter resiliência, eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que ter capacidade de autogerenciamento, de autocobrança, de me comprometer com a alta performance, entregar o meu melhor, independente da circunstância. Então, isso tudo faz parte de você ter essa inteligência e essa habilidade emocional. Você também tem que ter uma capacidade de trabalhar em equipe. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Enquanto profissional da área contábil e tributária, uma das coisas mais difíceis que eu tive que aprender a fazer foi trabalhar em equipe. Por quê? Eu já trabalhei muito com implantação de sistema integrado de gestão. E sempre que a gente ia trabalhar com implantação de software, você acabava tendo que lidar com diversos departamentos. Porque eu precisava lidar com o pessoal de TI, eu precisava lidar com os key users, os usuários chaves do sistema, que seriam aquelas pessoas que a gente ia treinar para utilizar o sistema. Eu precisava lidar com os interesses da diretoria da empresa, com as expectativas da diretoria da empresa. E eu não podia me dar o luxo de centralizar tudo em mim e de dizer assim, ó, vou me fechar numa bolha, vou me trancar numa sala e vou trabalhar e fazer tudo sozinho. O meu resultado vai depender só do meu trabalho. Não. A gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Se você atua hoje no setor fiscal, você sabe, com certeza você deve lidar com isso, de informações erradas vindas do cliente, documentos preenchidos de maneira incorreta. Você sabe que lá no time do cliente, lá na equipe do teu cliente, tem muitas vezes profissionais que não têm o mínimo de preparo para atuarem nas funções que eles estão. Então, você vê que, da mesma forma como existem muitos profissionais que caíram de paraquedas no setor fiscal, existem muitos profissionais que caíram de paraquedas lá no setor de compras, lá no setor de faturamento, lá no setor de almoxarifado, lá no setor administrativo do teu cliente. E essas pessoas, elas vão mandar informações incorretas, inexatas, imprecisas para a área fiscal e você muitas vezes tem que se deparar com esse desafio e precisa ter uma mente muito forte, muito equilibrada para poder, muitas vezes, conversar com esse profissional que você dá uma instrução, uma orientação para ele, entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Quantas e quantas vezes você não liga, conversa com a pessoa, olha, você precisa utilizar o Código Fiscal de Operações, o CFOP tal. Quando você pega o documento fiscal, a pessoa utilizou o CFOP errado. Você diz, olha, você precisa utilizar sempre a alíquota tal. Quando você pega o documento fiscal, a pessoa utilizou a alíquota errada. Então, é muito difícil, não é fácil. Informações erradas vindas dos clientes são, sem nenhuma dúvida, tá? Um dos principais gargalos que os profissionais da área fiscal enfrentam hoje e é necessário muito equilíbrio, muita inteligência emocional, muita capacidade de trabalho em equipe para que você possa ajudar na formação e na preparação desses profissionais que estão gerando essas informações e isso vai ser muito importante para que você possa desenvolver bem o seu trabalho, tá? E é interessante, pessoal, porque você precisa desenvolver a partir dessa capacidade de trabalhar em equipe, uma mentalidade de crescimento. E isso, pessoal, talvez seja o mais difícil, tá? Porque muitas vezes nós somos induzidos, nós somos levados a uma mentalidade muito imediatista. Isso muitas vezes faz com que você, inclusive, destrua algumas relações profissionais porque você está pensando só imediatamente. Por exemplo, tem uma pessoa que trabalha com você, que lhe faz raiva, que você não vai muito com ela, não bate, seu santo não bate com dela, e aí você começa a criar ali uma antipatia, uma dificuldade, e lá na frente, aquele relacionamento ruim vai blindar o teu crescimento. Eu já vi isso acontecer em sala de aula, alunos que querem brigar com os professores, alunos que querem
bater boca com os professores, que deixam de aproveitar da experiência dos seus professores para poder medir força com o professor, para poder arranjar atrito e confusão com o seu professor e com seus colegas, e esquecem que todo profissional de sucesso tem uma rede de relacionamentos poderosa. Eu desconheço um profissional de sucesso que não tenha bom networking. Eu desconheço um profissional de sucesso que não tenha um bom networking. Para vocês terem uma ideia do que é um networking interessante, eu fiz faculdade durante 4 anos com o professor Rondinelli Coelho. 10 anos depois da gente concluir a faculdade, 10 anos depois, a gente virou sócios. 10 anos depois. Ou seja, a gente estudou junto, a gente teve um bom convívio, a gente teve um bom relacionamento, e 10 anos depois, não foi logo em seguida, não foi um ato de emoção ali quando terminou a faculdade. 10 anos depois, de forma pensada, de forma técnica, de forma estratégica, nós desenvolvemos uma sociedade que hoje tem sucesso dentro da área contábil. Hoje, para vocês terem uma ideia, pessoal, como isso é interessante, eu sou coordenador de pós-graduação. E eu coordeno, hoje em dia, vários professores que foram meus professores na graduação. Eu coordeno professores que foram meus professores na graduação. E eu mantenho um excelente relacionamento com eles. Eu hoje tenho muitos dos nossos clientes na Compliance Contadores são oriundos de indicações de alunos, de profissionais que foram meus alunos, que a gente construiu um bom relacionamento profissional e essas pessoas me indicaram para empresas quando eles percebiam que essas empresas estavam precisando de uma consultoria especializada na área tributária. E hoje em dia eu estou retribuindo isso, construindo esse projeto que eu falei para vocês, que é o do Banco de Talentos, onde eu vou indicar profissionais, bons alunos para empresas que precisam contratar profissionais de excelência e também para aquelas empresas que precisam de um profissional freelancer, de alguém para fazer uma auditoria digital, de alguém para fazer uma recuperação de créditos, de alguém para fazer uma consultoria fiscal. Então, pessoal, isso tudo vem de uma mentalidade de crescimento, de uma mentalidade onde eu penso assim, ó, preciso construir uma rede de relacionamentos poderosa, eu preciso construir networking, eu preciso ter parceiros de negócio, eu preciso pensar no amanhã, eu não posso pensar só no hoje, eu não posso pensar só na intriga de hoje, eu não posso pensar só no mimimi hoje, eu não posso pensar só em confusãozinha de internet, que hoje é muito comum, né? Indireta de internet hoje. Eu tenho que pensar numa mentalidade de crescimento. Eu tenho que ter uma mentalidade de desenvolvimento. Eu tenho que ter a capacidade de estar vivendo o hoje, mas com pensamento no amanhã. No final de semana passado, eu coloquei nos meus stories lá do Instagram uma caixinha de perguntas e alguém lá fez uma pergunta sobre o meu início dentro da área contábil fiscal. E eu contei lá a história de como eu comecei dentro da área contábil fiscal e até ao final da história eu disse assim, olha, pode ser que isso tudo que eu contei para vocês aqui não pareça muito estimulante do ponto de vista de ser uma história fantástica, somente de sucesso. Não, eu vivi uma história cheia de altos e baixos. Eu vivi uma história cheia de grandes dificuldades. Eu passei anos estagnado dentro da área contábil e da área fiscal, fazendo um trabalho extremamente repetitivo. Eu, assim como muitos de vocês, caí de paraquedas no setor fiscal. Fazia o curso técnico em contabilidade, precisava estagiar, e aí o estágio que eu consegui foi dentro da área fiscal, apurando impostos, fazendo lançamento de nota fiscal, fazendo preenchimento de livros manuais. E eu olhava para aquela circunstância e eu achava o máximo. E eu dizia, cara, isso aqui é só o começo de uma história de crescimento. Eu não achava que aquilo ali me definia, eu não achava que aquilo ali seria assim para sempre. Eu não achava que eu ia viver naquela escassez para sempre. Eu acreditava muito que com o desenvolvimento de habilidades técnicas, o desenvolvimento de habilidades comportamentais, o desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento, sabendo trabalhar em equipe, tendo inteligência emocional, iria me levar para um nível maior dentro da área fiscal. Óbvio, viu, pessoal? Óbvio. Possuindo as competências técnicas bases, as competências nucleares,
aquelas competências que são a essência da minha atuação profissional. De nada adianta também eu ter inteligência emocional, eu saber trabalhar em equipe, eu ter uma mentalidade de crescimento, se eu não sei fazer o meu trabalho, se eu não sei apurar os impostos, apurar os tributos, se eu não sei enviar o SPED. Então, é fundamental que eu consiga entender que essas habilidades, hard skills e soft skills, elas precisam ser conciliadas. Eu preciso de ambas as competências. Bom, pessoal, então assim, a mentalidade de crescimento, ela vai muito nesse aspecto, de eu pensar no amanhã. Pessoal, é muito comum que eu converse com profissionais hoje que atuam dentro da área contábil, da área fiscal, da área tributária, e os caras não se sintam capazes de ter salários de R$ 5.000, de R$ 7.000, de R$ 10.000. Eles não se sentem merecedores. E é interessante, pessoal, porque isso vai muito além das competências, tá? Eu vejo que tem muitas dessas pessoas que têm conhecimento, que têm experiência, que têm vivência prática, mas ela não tem uma mentalidade de crescimento. Ela não consegue sair do lugar, ela está estagnada por uma questão de falta de uma mentalidade de abundância, de crescimento. Isso é interessante também, pessoal, porque eu também vejo o contrário, tá? Eu também vejo muito o contrário. Eu vejo muita gente que não tem as habilidades ainda, que não tem conhecimento técnico ainda, mas acha que já tem. Eu lembro que durante a jornada do analista fiscal, um evento que eu fiz no início do ano, eu mostrei ali os níveis dos analistas fiscais, do nível 1 ao nível 5. Eu vou até reforçar um pouco isso lá no intensivão do setor fiscal em uma das aulas. E o que eu recebi de mensagens de gente dizendo assim, ó, professor, eu sou um analista fiscal de nível 5, mas eu recebo salário de nível 1, porque aqui na minha cidade, na minha realidade, o negócio é diferente. E na maioria das vezes, quando eu vou atrás, quando eu vou investigar, quando a gente vai conversando mais profundamente com aquele profissional, ela não tem o conhecimento que ela acha que tem, ela não tem a experiência que acha que tem, ela não tem as competências técnicas que acha que já desenvolveu. Então, assim, a gente precisa ter uma visão muito prática e muito real das competências que a gente já tem, tá? E entender que nós vivemos uma constante de crescimento e de aprendizado que ela vai até o final das nossas vidas, que nós nunca vamos parar de aprender, tá? Uma outra postura, uma outra habilidade que você precisa ter comportamental é a abertura para feedbacks. Pessoal, isso aqui é interessante porque, assim, ó, durante o intensivão do setor fiscal, em muitos momentos, eu já estou preparando vocês aqui, já que é o nosso aquecimento, tá? Em muitos momentos, eu vou dar puxões de orelha em vocês, tá? Em muitos momentos, eu vou dizer para vocês que vocês estão fazendo pouco, que vocês estão se esforçando pouco, que vocês estão estudando pouco, que vocês precisam se comprometer mais. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes eu vejo os meus alunos sendo esses profissionais que têm um extremo potencial, mas que não conseguem materializar aquilo em resultados. Então, esse feedback que eu dou para vocês é um feedback objetivando uma melhora, um crescimento profissional de vocês. Mas tem muita gente, pessoal, que não sabe receber feedback. Que você vai dizer para ela, cara, você precisa mudar isso. Ela diz, não, mas eu sou assim por conta disso, disso e daquilo. Sim, não interessa os motivos. O interessa é que você está fazendo algo errado e que você precisa mudar. Você precisa crescer. Você precisa melhorar. Existe uma frase que diz que quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. E eu conheço muitos profissionais da área fiscal que são muito bons em dar desculpas. Eu pergunto, cara, por que tu não está fazendo um curso ainda? Por que tu não está estudando? Por que tu não vai participar do intensivão do setor fiscal? Aí a pessoa, é porque eu não tenho tempo, professor. É porque o meu trabalho me exige muito. Para de dar desculpas. Se compromete a participar das aulas, se compromete a assistir. Você tem uma semana para assistir 4 aulas, para fazer suas anotações, para se comprometer com você mesmo, para aproveitar o conteúdo, para construir um futuro de resultados. E você está perdendo tempo dando desculpas. Então, quando a gente diz, esteja aberto a feedback, feedback não é só o elogio dizendo, olha, você está indo bem, é muito bom receber elogios. Só que, com certeza, vocês também já devem ter ouvido falar que é muito mais fácil a gente aprender e extrair lições das nossas derrotas do que das nossas vitórias. Muitas vezes, as vitórias, elas maqueiam
elas maqueiam erros. Tem muita gente que consegue alcançar um certo resultado, mas cheio de deficiências técnicas que acabam sendo maquiados por esses resultados, que quando eles são colocados à prova, eles não conseguem se reinventar, não conseguem se reconstruir, não conseguem recomeçar. Quantos e quantos profissionais, olhem bem isso que eu vou dizer, atingem cargos de supervisão em escritórios, porque estão lá há muito tempo, estão lá há 5, 10 anos, aí atingem cargo de supervisão. Mas eles não estão prontos para ser supervisores. Eles não têm conhecimento técnicos nem como auxiliar de nível 4. Eles são auxiliar no máximo de nível 3. Aí eles vão para cargos de supervisão. Quando eles são demitidos, quando eles saem daqueles trabalhos e vão para outros empregos, eles não conseguem mais desenvolver. Eles não conseguem, eles precisam recomeçar, eles não conseguem. Por quê? Porque eles não estavam abertos ao desenvolvimento, eles não tinham uma mentalidade de crescimento, eles não estavam abertos a feedbacks. Então, estejam abertos a receberem feedbacks que sejam para o nosso desenvolvimento, para a nossa melhora, saibam escutar e tentem absorver aquilo que realmente pode te ajudar a contribuir para que você se torne um profissional melhor. Eu acho interessante isso, pessoal, porque ter abertura para feedbacks não significa dizer que você vai ser bobo, tá? Não significa dizer que você vai aceitar qualquer tipo de crítica que não seja construtiva, tá? Mas ter abertura para feedback é você saber ouvir e saber refletir, conseguir refletir se aquele ponto que está sendo falado é uma melhora real para o seu desenvolvimento, é algo que vai contribuir para que você se torne um profissional melhor. Por exemplo, eu recebo muitos feedbacks das minhas aulas, tá? Muitos feedbacks dos meus alunos. Inclusive, eu peço a você e lhe encorajo para que você deixe aqui sempre um comentário, um feedback sobre o que é que você acha das aulas. E assim, eu recebo muitos elogios nas aulas, muita gente falando bem, muita gente elogiando didática, elogiando a metodologia, elogiando os materiais. E mesmo assim, eu procuro sempre estar melhorando nas minhas aulas, procuro estar melhorando, estudando mais, me preparando mais para conseguir entregar um conteúdo cada vez melhor. Agora, também recebo uns feedbacks que eu vou dizer para vocês, é brincadeira, viu? Tem gente que manda os feedbacks assim, não gostei da cor do slide. Não gostei do emotion que o professor colocou. Pessoal, francamente, não estou dizendo que você tem que pegar esse tipo de feedback e levar para você e dizer, meu Deus, eu botei a cor errada no slide. Não, saiba filtrar aquilo que você percebe que é um feedback para melhor e para o teu crescimento. Por exemplo, quando eu dou uma aula assim como essa, que eu estou falando aqui com vocês, que não é um conteúdo tão técnico específico para apuração de impostos, para envio do SPED, é normal que tenham comentários do tipo, o professor não deu um conteúdo para... Pessoal, você tem que entender que se você gastar todo o seu tempo, toda a sua energia somente aprendendo a apurar impostos e enviar o SPED, você vai ter competências nucleares muito fortes, mas que você não vai construir um resultado sustentável. Eu estou te dizendo que na próxima semana vai ter um intensivão do setor fiscal e que eu vou ter uma semana inteira te dando conteúdo técnico sobre apuração de impostos e sobre o envio do SPED. Será possível que você não pode dedicar uma horinha da tua semana agora como uma forma de aquecimento, como uma forma de preparação, para entender quais são as outras competências e habilidades que você precisa desenvolver para que você se torne um profissional de sucesso? Então, construa aí essa capacidade de reflexão a partir desse feedback agora. Também é interessante, pessoal, que você construa uma escuta ativa, uma capacidade de ouvir. Pessoal, eu vou dizer para vocês, esse aqui também é mais uma das coisas que eu tenho grande dificuldade no meu dia a dia, tá? Porque é muito comum que quando eu vá pedir algo ao pessoal das equipes, do fiscal, do contábil, e inclusive essa semana mesmo eu tive um episódio com o supervisor nosso fiscal, que a gente tá pedindo, a gente tá falando assim, cara, a gente vai precisar disso, aí a pessoa já começa, não, mas isso é muito difícil, é muito complicado, Pessoal, a pessoa nem ouviu ainda o que é que tu tinha para dizer. Você nem conseguiu concluir qual era o objetivo daquilo que você estava pedindo, você ainda nem conseguiu concluir
qual seria o ganho que aquela pessoa teria ao fazer aquilo e nem como que você pode ajudá-la a fazer. E a pessoa já está dizendo, não dá, é difícil, é complicado, não, isso aí não vai dar certo. Pessoal, isso não é uma escuta ativa, tá? Isso é o reclamador ativo. É alguém que reclama antes mesmo de você concluir sua linha de raciocínio e pensamento. Não seja essa pessoa, tá? Não seja essa pessoa. Quando alguém lhe pedir algo e você achar que aquele serviço que está sendo pedido é difícil, é complicado, comece a desenvolver na sua mente um raciocínio de dizer assim, ó, como que eu posso tornar isso possível? Como que eu posso tornar isso aplicável? Como que eu posso fazer para que isso seja efetivamente realizado, feito? Quando você começa a construir esse exercício mental, você começa a perceber que as coisas não têm aquele grau de complexidade todo que muitas vezes você construiu. E é interessante isso porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Nós estávamos falando sobre declaração do imposto de renda pessoa física. Na nossa reunião, nós estávamos falando sobre declaração do imposto de renda pessoa física. E eu estava dizendo o seguinte, olha, para cada declaração do imposto de renda pessoa física que nós fizermos esse ano, nós vamos entregar um parecer para o cliente a respeito da sua situação patrimonial. E aí eu lembro que o pessoal do fiscal ficou, meu Deus, isso é impossível, Felipe, não tem jeito, não tem como, um parecer, não tem... Disse, cara, vamos pensar como é que a gente pode tornar isso possível. Antes de você dizer que não dá, vamos pensar. Vamos lá. Você, para fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física, você pega as informações do ano anterior? Sim, eu preciso, eu vou lá e pego as informações do ano anterior. Beleza, então você já tem um comparativo entre o ano anterior e o ano atual. Então você já consegue ver uma evolução ou de renda, ou uma evolução de patrimônio, ou uma evolução de dívidas. Então, beleza. A gente pode estabelecer perguntas padrões. Perguntas que vão ser respondidas para todas as declarações que vocês forem fazer. Por exemplo, na sua análise, houve uma evolução de renda de um ano para o outro? Aí, se sim, justifique. Aí a pessoa vai lá e escreve um parágrafo. Olha, percebi que houve uma evolução de renda da declaração do ano de 2019 para do ano de 2020, pois foi incluída uma fonte pagadora que resultou num aumento de rendimento no valor, na ordem de X reais. Então, percebam que a gente procurou um meio, uma forma de tornar aquilo que era uma ideia que agrega muito valor para o cliente, palpável. A gente buscou meios de tornar possível de ser realizada aquela demanda. Então, a gente elencou ali uma série de perguntas que vão ser utilizadas e sempre ao final, quando a pessoa estiver analisando ali a declaração, aquela olhada final antes de fazer a conclusão e o envio, ela vai responder as perguntas e com base nessas perguntas, a gente vai montar um parecer que vai ser entregue a todos os clientes. Então, a partir de uma escuta ativa, a gente desenvolve a capacidade, a partir também de uma mentalidade de crescimento, de gerar valor, agregar valor para quem está nos contratando, para o nosso cliente. E dessa forma a gente otimiza os nossos relacionamentos, a gente trabalha em equipe, porque não tem nada pior, pessoal. Não tem nada pior, eu particularmente penso assim, do que você trabalhar com aquela pessoa que bota dificuldade para tudo. Bota dificuldade para tudo. Tudo é difícil, tudo é ruim, tudo é... Não seja essa pessoa, pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. Você pode saber apurar os impostos que for, tá? Você pode saber enviar os SPEDs que for. Se você for essa pessoa, você não vai construir resultados sólidos de longo prazo. Você não vai conseguir construir resultados sólidos de longo prazo, tá? E por fim, pessoal, uma outra habilidade muito importante é a ética profissional. A ética profissional, ela é uma habilidade comportamental que ela precisa ser estimulada e ser desenvolvida, tá? Ela precisa ser trabalhada. E é interessante isso, pessoal, porque quando a gente fala de ética profissional, hoje em dia tem muitas coisas que envolvem a ética profissional. Por exemplo, vou dar exemplos aqui que eu considero bem práticos de dia a dia, tá? A capacidade de você assumir seus erros. Isso é ser ético. Você dizer o seguinte, cara, eu cometi um erro, eu fiz isso aqui errado. Eu era para ter estudado mais sobre determinado assunto antes de fazer.
Quantas e quantas vezes eu não vejo gente que trabalha no fiscal, que manda uma DCTF errado, que manda um SPED fiscal errado, que manda um FD contribuições errado, que ela não foi ética no momento de fazer o preenchimento, porque ela tinha lá informações que ela tinha que preencher, ela não sabia o que colocar, ao invés de ela ter ética profissional de dizer o seguinte, cara, eu não posso preencher qualquer coisa aqui, eu preciso estudar, eu preciso perguntar, eu preciso buscar ajuda. Ela vai lá e bota qualquer coisa. E aí, quando isso dá um problema, ela tenta se esquivar dessa responsabilidade. Então, isso não é ser ético. Isso não é ser ético. Desenvolver a capacidade de lidar bem com seus colegas de trabalho é ser ético. Quantos e quantos aqui? Eu sei que isso não acontece aí com vocês, tá? Só acontece aqui no Ceará. Mas eu trabalhei muito em empresa de contabilidade, escritório de contabilidade. Tem gente que tem uma aversão a falar escritório de contabilidade, porque tem que falar empresa. Eu falo escritório, trabalhei minha vida toda em escritório, tenho um escritório de contabilidade. Isso não diminui nada a nossa atuação, a nossa forma de pensar e trabalhar, tá? Mas escritório de contabilidade, meus amigos, era um verdadeiro covil de cobras, viu? Era um local difícil de lidar, eram as pessoas que eram um tentando derrubar os outros, um tentando puxar o tapete do outro. Então, era um local que faltava ética profissional, viu? Era muito comum. Então, quando eu montei a minha empresa de contabilidade, uma das coisas que eu mais pensei em desenvolver era criar um ambiente onde a ética profissional, a ética no relacionamento interpessoal, ele fosse primordial, tá? Quem trabalha comigo, inclusive, sabe disso, porque isso é uma coisa que eu priorizo e eu prezo muito. Eu sou extremamente transparente, meu amigo. Eu vou falar para você, doa a quem doer, aquilo que eu acho que você precisa ouvir. Muitas vezes as pessoas confundem isso com ser até cruel, né? Ah, você foi muito cruel, você falou aquilo para aquela pessoa. Cara, eu não falo nada para destruir ninguém, eu não falo nada para atrapalhar o desenvolvimento de ninguém. Eu falo jogo aberto com os meus alunos, com você que está me assistindo aqui. Eu falo muito que se você não tem o resultado que você esperava ter, não culpe o governo, porque tem muitas obrigações. Não culpe o seu patrão, porque diz que a empresa não investe em você. Culpe você mesmo, a culpa é sua. Aprenda a entender que a culpa é sua. Quando você assume a responsabilidade pelos seus resultados, a sua vida fica mais fácil. A sua vida fica mais fácil. Porque você para de criar expectativa no terceiro. Você para de ficar esperando que outra pessoa valorize o seu trabalho, valorize o que você faz, que outra pessoa gere resultados para você. Você precisa entender que faz parte de o desenvolvimento de uma inteligência emocional, o desenvolvimento de habilidades comportamentais, eu ter uma autorresponsabilidade que se traduz em perceber que o meu resultado depende único e exclusivamente de mim. Eu canso de ver, tá, pessoal? Eu canso de conversar com os meus alunos, que eles chegam para mim e muitas vezes em mentorias, em encontros aqui que a gente tem tete a tete para discutir carreira, para discutir a profissão, as pessoas chegam para mim e botam a culpa em todo mundo. Ah, Felipe, é porque aqui a minha região é complicada, a minha cidade é pequena, tem poucos comércios, o meu patrão não me valoriza, e aqui é porque o professor não conhece a minha realidade, Pessoal, se eu for dizer para vocês, óbvio que eu sei, tá? Eu sei que existem diferenças, eu sei que existem particularidades. Se todos nós somos diferentes, se todos nós somos pessoas diferentes, seria burrice a gente achar que a gente ia ter realidades iguais no Brasil inteiro. Eu sei que as realidades são diferentes, mas o que eu também sei é que em todos os locais desse Brasil afora que eu já dei aula, eu conheço profissionais de sucesso. Eu conheço profissionais de sucesso em São Paulo, eu conheço profissionais de sucesso em Santarém, no interior do Pará, eu conheço profissionais de sucesso em Macapá, lá no Amapá, eu conheço profissionais de sucesso lá no Acre, eu conheço profissionais de sucesso no Maranhão, no Rio Grande do Norte. Eu tenho alunos de diversas cidades de interiores de estado que conseguem ter resultados extraordinários dentro da área fiscal, dentro da área contábil, dentro de consultorias tributárias, porque eles assumiram a responsabilidade pelos seus resultados. Porque eles disseram o seguinte: eu vou desenvolver as minhas habilidades técnicas,
a partir de treinamentos, a partir de cursos, a partir de formações, a partir de certificações, e entendem que não adianta só você dar a boca para fora, tá? Não adianta nada você chegar e dizer assim, ó, eu sei apurar imposto de renda no lucro real, eu sei apurar imposto de renda no lucro presumido. Tá, e a chancela, meu filho? Onde é que tá lá um certificado do teu treinamento? Pra vocês terem uma ideia, eu conto muito isso nas minhas aulas. Eu estava querendo contratar um estagiário para compliance, para a área fiscal. Isso tem mais ou menos 1 ano. E eu coloquei no meu Instagram a divulgação da vaga. Pessoal, em 24 horas, nós recebemos mais de 400 currículos. Mais de 400 currículos. Então, pessoal, você imagina assim, como é que eu vou fazer um filtro de seleção para mais de 400 currículos em tão pouco tempo? Para mim foi simples. Pega os currículos aí. Aqueles que não tiverem pelo menos um curso de qualificação extra faculdade, descarta. Todos aqueles que não tiverem pelo menos um curso que a pessoa pagou, curso que ela pagou e disse assim, ó, eu vou pagar para me fazer um curso, para me estudar, para me aprimorar. Se não tiver, descarta. Por quê? Porque se essa pessoa não tem compromisso nem com ela, como é que ela vai ter comigo? Como é que ela vai ter com os meus clientes? Então, meus amigos, é uma questão, eu entendo mais uma vez que, professor, mas é porque eu não tenho condição de fazer um curso agora. Beleza, o intensivão do setor fiscal é gratuito, é um conteúdo de 1 semana de graça. Por que se inscrevem 40 mil e assistem a aula ao vivo 2 mil? Porque as pessoas não têm compromisso consigo mesmo. Então, é esse compromisso, essa autorresponsabilidade e essas competências comportamentais que vocês precisam desenvolver, tá, pessoal? Então, a gente já está chegando aqui em quase 1 hora de aula, já vou caminhando aqui para o nosso encerramento. Então, basicamente, nós temos hard skills, que são competências nucleares, aquelas competências bases, aquilo que é o mínimo que se espera de você, que é, por exemplo, se eu quero ser um profissional da área fiscal, eu saber apurar os impostos, eu saber enviar os SPEDs, e eu tenho as soft skills, que são aquelas competências comportamentais, que é, por exemplo, a minha inteligência emocional, a minha capacidade de trabalhar em equipe, a minha mentalidade de crescimento, a minha abertura para ter feedbacks, a minha escuta ser ativa, eu ter uma ética profissional e eu ter um compromisso inquebrável comigo mesmo. Essa, sem dúvida, é talvez a competência que eu mais valorizo, tá? A competência que eu mais valorizo é você ter um compromisso implacável, inquebrável com você mesmo. De você dizer o seguinte, eu vou me qualificar, eu vou conseguir alcançar resultados e eu vou trabalhar para isso, e você realmente pagar o preço, se comprometer e ir atrás dos seus objetivos, tá? O intensivão do setor fiscal tá imperdível. Espero vocês na nossa primeira aula. Chama a galera para participar do intensivão do setor fiscal. Compartilhe essa aula sobre essas competências em todos os grupos que você tiver do WhatsApp e a gente tem um encontro marcado no intensivão do setor fiscal. Um forte abraço e até lá. Olá, eu sou o professor Felipe Guerra e eu tenho um convite especial para te fazer. Tá chegando uma edição inédita do Intensivão do Setor Fiscal 2.0, com conteúdos inéditos, materiais extras, apostilas e muito mais. Para fazer sua inscrição, basta clicar no link abaixo ou que está aparecendo em algum local desse vídeo, tá? Não esqueça de fazer sua inscrição, garantir sua vaga, você terá direito a certificado de participação e a um conteúdo extremamente prático. Eu te vejo no Intensivão do Setor Fiscal.